queridos irmãos, bom dia para você que está aí na sua casa, nos assistindo pela internet. Bom dia para você que me ouve, para você que está aí com o conforto do seu lar, ou talvez me assistindo pelo celular. A minha palavra nesse momento inicial desse domingo, é para que você se concentre no Senhor e para que você compreenda que agora nós estamos em momento de culto. Por isso, a não ser que você esteja assistindo esse nosso culto pelo celular, eu vou recomendar que você nessa hora deixe o seu celular no modo silencioso, tente se concentrar nesse momento de adoração e nesse momento de busca pelo Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar a orarmos juntos nesta manhã. Se você está do lado de um familiar seu, pegue na mão do seu familiar, mas talvez você more sozinho, sozinha. Nesse momento eu quero te convidar também a ter um tempo de concentração. Tente não fazer outras atividades nesta hora. Tente agora ter esse tempo dedicado para adorarmos ao Senhor juntos, como igreja, mesmo que online. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento. Nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo, a Tua presença, estejam em cada lar, estejam junto com cada pessoa que ora comigo, e que o Senhor fale a cada coração nesta manhã. Pai, que a Tua palavra seja inspiradora, motivadora, transformadora, e venha, ó Deus, do Teu coração, e que o Senhor nos dê a sabedoria e o direcionamento para honrarmos o Teu nome como igreja. Pai, recebe a nossa adoração e o nosso culto nesta hora. Nós te pedimos, abençoa-nos neste momento, neste dia que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Diga amém aí na sua casa e que Deus o abençoe. Meus queridos irmãos, hoje domingo, dia 5 de abril de 2020, nesta manhã eu quero meditar com a sua família, com você, que talvez esteja aí sozinho na sua casa, ou você que está com seus familiares, sobre um tema pertinente para o momento que nós vivemos. E o tema de hoje é da crise ao cais. Qual é a nossa resposta para o momento atual? Da crise para o cais. Cais no sentido de um porto seguro, um lugar onde a gente tem uma base sólida para nos firmar. E qual é a minha resposta e qual deve ser a nossa resposta como igreja e a sua resposta para esse momento que vivemos? Estamos num momento de potencialização das ansiedades. A nossa mudança da rotina, a reclusão social, as incertezas, as inseguranças financeiras, comerciais, quanto ao futuro, nos levam a uma postura difícil. Os nossos ânimos estão alterados e ficamos tendenciosos para a irritabilidade. Tudo isso nos faz ansiosos. Quem de nós não está ansioso nesses dias? Você está muito ansioso nesses dias? Sinais da ansiedade, compulsões alimentares, irritabilidade, falta de sono, dificuldades para dormir, letargia e tantos outros sentimentos são sinais de que estamos ansiosos. Às vezes isso acaba repercutindo, trazendo sinais físicos também, alergias diversas. E você sabe que a ansiedade, ela já era considerada uma enfermidade do nosso presente século, talvez a maior doença do século. Segundo a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedades. E o momento em que nós vivemos potencializa todo este sentimento e também tem a tendência de potencializar enfermidades emocionais. Agora, estudos apontam que de todas as preocupações que passam pela minha cabeça, pela sua cabeça, apenas 8% delas são preocupações legítimas, ou seja, apenas 8% de todas as ansiedades que passam pelas nossas mentes são realmente preocupações com as quais nós deveríamos nos importar. Porque estamos diante de um momento em que somos impotentes diante de toda a adversidade e a circunstância difícil do mundo. Então,
as nossas impotências deveriam nos gerar não a ansiedade, mas alguma outra postura, porque não há nada que possamos fazer. Warren Wiersbe escreve que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Ou seja, quando eu tenho uma ideia equivocada sobre as pessoas, sobre as circunstâncias ou sobre as coisas, eu estou agindo em ansiedade. A palavra ansiedade significa literalmente ser puxado em diferentes direções. Significa quando algo te leva para um lado, mas um outro tipo de pensamento te atrai para uma direção oposta. Isso gera um conflito em nosso interior. Para este momento específico e para toda essa circunstância que eu acabei de descrever aos irmãos, há um texto na palavra de Deus que é muito propício, que não é apenas um texto para os corações, para cada um de nós, para a nossa individualidade, mas é também uma exortação para a igreja brasileira, para a igreja nesse momento atual, para nós que nos reconhecemos como povo de Deus. E esse texto está em Hebreus, capítulo 10, verso 21 até o 25, e nós lemos assim: Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantas exortações e quantos princípios importantes nós temos nesse trecho da Epístola aos Hebreus. Destaco aqui que o autor de Hebreus nos convoca a uma firme confiança e a renovarmos a firmeza na esperança, porque Deus é fiel. Não apenas isso, ele nos convoca a incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E não somente isso, ele fala assim: não deixem de se reunir, de serem igreja pela comunidade, pela comunhão, pelo fortalecimento mútuo. Encorajem-se uns aos outros, ainda mais agora que vocês sabem que se aproxima o dia. Meus irmãos, os tempos em que vivemos exigem de nós a reafirmação da nossa esperança em Deus, e assim exigem também de nós que venhamos a nos mover de forma prática através desta esperança. Precisamos hoje reafirmar a esperança que temos no Senhor e nos movermos de forma prática por esta esperança. E Deus, pela sua palavra, Ele nos concede aqui bases sólidas para perseverarmos em meio às crises, em meio às tempestades e em meio a esse tempo de ansiedade que vivemos. E a base que eu quero refletir com os irmãos aqui hoje, nessa manhã, é a seguinte: nós precisamos de um fortalecimento mútuo, de forma prática, entendendo as oportunidades para levarmos a esperança aos que sofrem. Destaco mais uma vez as seguintes exortações do autor de Hebreus: apeguem-se com firmeza à esperança que professamos. Depois ele diz: para que você incentive uns aos outros ao amor e às boas obras. E no verso 25 ele diz: não deixem de se reunir como igreja. E então ele conclui: mas encorajemo-nos uns aos outros. Eu vejo que ele trabalha uma linha lógica, uma linha sequencial e de certa forma cíclica. E qual é a linha lógica que ele está desenvolvendo aqui para nós? Primeiro, você precisa renovar a sua esperança na pessoa de Deus. E é importante compreendermos que a base da esperança não é o tamanho da sua fé, mas é a fidelidade de Deus. Ele diz assim: porque Deus é fiel. Então você precisa reafirmar quem Deus é, e não quem você é, e não quem e como você está, mas se lembre da fidelidade de Deus. Segundo, depois que eu me lembro de quem Deus é e reafirmo a minha esperança na sua pessoa, isso me leva ao incentivo do amor e das boas obras.
boas obras. Terceiro, eu entendo quem Deus é, eu incentivo uns aos outros as boas obras pelo amor, e então eu continuo esse processo, fortaleço e potencializo esse processo pela perseverança na comunhão como igreja. E por fim, eu sou inspirado a encorajar uns aos outros, inclusive a servir quem está ao meu redor, de uma forma cíclica. Eu me lembro quem Deus é, eu então incentivo ao amor e às boas obras, eu persevero na comunhão como igreja e eu começo a inspirar outras pessoas. Destaco aqui, na versão NVT, a nova versão transformadora, essa frase aqui do autor de Hebreus ficou traduzida da seguinte forma: apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Pensemos em como motivar uns aos outros, é o meu destaque aqui. Quando o autor de Hebreus ele traz esse direcionamento, pensemos em como motivar uns aos outros ao amor e às boas obras, essa palavra pensemos vem da palavra em grego katanoel. É a junção de dois termos, de duas expressões, né? Kata, que significa intensamente, né? É um advérbio aí que traz intensidade, e noel, que significa pensar ou pensamento. Literalmente, katanoel significa considerar atenciosamente, fixar os olhos, fixar a mente em alguém, significa considerar com exatidão, perceber claramente. O que eu quero destacar para os irmãos é que a recomendação bíblica é a seguinte: considerem com exatidão, pensem, reflitam, avaliem, venham a compreender de que forma vocês devem agora motivar uns aos outros ao amor e às boas obras. A exortação do autor de Hebreus é: vamos refletir com seriedade como nós devemos inspirar e motivar os outros para a prática das boas obras e para a prática do amor. Também destaco aqui que o autor de Hebreus, ele nos direciona a incentivarmos para as boas obras. E o que significa boas obras? É interessante que a palavra boas obras vem aí de dois termos em grego, ágape, que é o amor, né? Amor, ágape, e kalos ergon. Kalos é bom e ergon é fazer. Literalmente, kalos ergon significa a atitude boa com a intenção boa. É a intenção correta ligada com a ação correta. Por que é importante isso? Porque não basta apenas fazer o bem se a intenção do coração não estiver boa, se eu não estiver com a intenção correta. Então, kalos ergon, que é o que eu devo incentivar os outros a fazer, boas obras, significa fazer com o propósito correto, que é glorificar a Deus, e não a autojustificação pessoal, nem a glória pessoal. É o mesmo termo que o evangelista Mateus emprega no Sermão do Monte, ao falar das palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, kalos ergon, e glorifiquem ao Pai de vocês. O que Jesus está nos ensinando? Que o propósito da boa obra não pode ser a minha glória, não pode ser o meu reino, não pode ser a minha autojustificação. O propósito da boa obra tem um só, é único, é a glória de Deus. Então veja, a gente deve refletir, analisar, pensar cuidadosamente como que eu vou incentivar, realizar, inspirar a sociedade a obras que glorifiquem a Deus nesse momento. Sabe, meus irmãos, eu vi um diagrama muito interessante nesses dias, que nos ilustra, né, de uma forma visual e de uma forma prática, qual é o tipo de pessoa que eu e você podemos ser diante da pandemia e diante desse momento específico em que nós vivemos, de potencialização da ansiedade. O diagrama vai ser apresentado aí na sua tela. Ele mostra praticamente 3 etapas, né? Quem eu quero ser durante o Covid-19. Então, existe uma linha, né? Uma linha temporal de desenvolvimento em que o indivíduo sai da zona do medo, vai para a zona de aprendizagem e prossegue para a zona de crescimento.
E é interessante as características que cada uma destas zonas inclui aí, né? A zona do medo, você tem compras de pânico, irritação, a pessoa está armazenando papel higiênico, comida, medicamentos que ela não precisa, ela está em pânico, está na zona do medo. Ela está agindo na reação da manada, né? Ela está fazendo o que está todo mundo fazendo porque ela está assim desesperada. Mas aí, se você começa a refletir na palavra de Deus, na esperança de Deus, em quem Deus é, na sua fidelidade, começa a colocar as coisas à luz das Escrituras, começa a entender, você passa para a zona de aprendizagem, que é onde você começa a soltar o controle, você deixa de consumir o que não te faz bem, desde notícias até alimentos, e você reconhece que todos nós estamos tratando da dor e de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada. Se você consegue sair da zona do medo para a zona de aprendizagem, você vai estar a um passo daquilo que seria a zona de crescimento. E a zona de crescimento é onde nós precisamos chegar, porque é quando eu encontro um propósito do porquê você está aqui, do porquê você está passando por essa situação e do como você deve agir neste momento, sobretudo servindo aos outros, porque encontrar um propósito tem a ver com compreender que Deus precisa ser glorificado nessa situação através da sua vida, através da minha vida. E Deus passa a ser glorificado pelas boas obras. Então você começa a pensar no outro, você começa a pensar não apenas no seu pânico, mas você saiu do seu pânico para pensar em como ajudar o outro a sair do pânico. Você começa a ter atitudes de gratidão, você começa a reconhecer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem sido misericordioso. Você começa a agradecer pela salvação, pela sua casa, pela provisão, pela família, e você começa então a retribuir a graça de Deus, servindo ao outro, à sociedade, aos seus irmãos. Você começa a viver a realidade de uma forma equilibrada. A recomendação prática nesse caso é nós passarmos a adotar uma postura de gratidão e de serviço, é enxergarmos a graça, o cuidado, a misericórdia, a fidelidade de Deus sobre cada um de nós e a partir disso sermos agentes inspiradores de esperança na nossa sociedade. E de forma prática nós podemos identificar agora as oportunidades que nós temos nesse tempo presente para servir nesta crise, lidando de forma saudável e equilibrada. Em outras palavras, você sai da ansiedade individual para começar a inspirar outros ao seu redor a partir do fortalecimento de uma comunidade de esperança. Meus irmãos, nós estamos diante de uma grande oportunidade como igreja e como sociedade de refletirmos e pensarmos cuidadosamente, diligentemente, refletirmos conforme o autor de Hebreus nos recomenda. Pensem com cuidado como nós devemos motivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Qual é o papel bíblico da igreja nos dias atuais? Quais são as oportunidades que Deus está abrindo diante de nós para sermos e manifestarmos a sua glória? Sabe, eu tenho observado, até com certa tristeza, que alguns não cristãos, pessoas que não professam a mesma fé que nós, estão assumindo atitudes de boas obras na sociedade. Eles estão agindo como a igreja deveria agir. Sabe, eu tenho visto não cristãos que estão se voluntariando para fazer compras para os idosos. Eu encontrei lá no meu elevador esses dias, alguém fez um aviso: se você tem mais de 60 anos e precisa ir para o mercado, me chame, estou no apartamento tal. Eu fiquei triste que não fui eu quem fez aquele convite, que não foi alguma pessoa que eu sei que é crente, que mora no meu prédio e fez, não foi. Eu tenho visto pessoas não cristãs que estão doando dinheiro para instituições sérias, que estão auxiliando necessitados nesse período. Eu tenho visto pessoas conscientes e não cristãs que estão mantendo seus funcionários com seus salários integrais, mesmo que esses funcionários não estejam indo todos os dias ou regularmente todas as semanas, sabe? Pessoas que têm consciência e falando assim: olha, nesse momento você não precisa vir, mas eu vou continuar pagando o seu salário por uma questão de integridade. Eu tenho visto pessoas não cristãs mobilizando campanhas de arrecadação de alimentos e de cestas básicas. Eu tenho visto pessoas servindo como voluntários no auxílio a campanhas de conscientização e de melhores práticas de saúde.
Eu tenho visto pessoas que, por atitude de amor, estão evitando aglomerações para evitar a disseminação da pandemia, como atitude de cuidado para com o próximo. Enquanto a recomendação explícita da palavra de Deus para a sua igreja, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, nos diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Enquanto alguns cristãos estão discutindo coisas que não evidenciam a glória de Deus, mas apenas as políticas pessoais e a glória pessoal, há muitos na nossa sociedade que estão aproveitando a oportunidade de amar e revelar a glória de Deus em boas obras. Mas, meus irmãos, esse é o papel da igreja. Durante os primeiros séculos, a igreja primitiva, ela enfrentou uma pandemia terrível. A pandemia não é exclusividade nossa, mas nos séculos 3, no terceiro século depois de Cristo, a sociedade e a civilização ocidental foi devastada por uma pandemia terrível. A cidade de Roma, no auge da sua pandemia, a gente está falando aí do século 3, meus irmãos, uma população bem menor do que hoje. No auge da pandemia, Roma perdia cerca de 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas por dia morriam no Império Romano na pandemia do século 3. E como é que a igreja de Cristo agiu nesse momento? Sabe como que a igreja começou a agir? Os cristãos começaram a servir os doentes. Eles não sabiam quais eram as questões sanitárias, eles não sabiam como se libertar e como não se contaminar, mas eles queriam servir. E nesse processo de serviço da igreja aos enfermos, alguns cristãos se contaminavam e acabavam morrendo, porque eles eram contagiados pelo vírus daquela época. Isso impactou tanto a sociedade romana que em 362, Juliano, que era um dos governadores da época, reclamou que os romanos eles precisavam se igualar aos cristãos em virtude e na benevolência, porque os cristãos eles não apenas serviam a própria igreja, mas os cristãos eles estavam servindo aos seus vizinhos pagãos. A resposta dos pagãos do século IV, do século III, era se autoproteger, se autopreservar, era evitar os doentes a todo custo. E a resposta da igreja daquele século era se expor para amar, se expor para cuidar, se expor para servir. Meus irmãos, aquilo impactou tanto aquela sociedade que o governador romano mandou que as religiões pagãs imitassem os cristãos, mas eles não conseguiam. O impacto desse serviço causou duas reações e duas consequências. Primeiro, o sacrifício cristão pelos seus irmãos impactou o mundo incrédulo ao testemunharem um amor comunitário que eles jamais tinham visto. E segundo, o sacrifício cristão por não cristãos resultou naquela igreja primitiva um crescimento exponencial, porque os sobreviventes não cristãos que se beneficiavam do cuidado dos seus vizinhos cristãos, por causa da prática de fé daqueles irmãos, aquelas pessoas se convertiam. Eles criam que havia um Deus real, que havia um Deus que agia em atitude de serviço, de amor sacrificial. Sabe, meus irmãos, os cristãos daquela época marcharam em serviço diante da epidemia. E a resposta deles foi a resposta de Deus para aquela sociedade, e o evangelho cresceu. Vivi uma experiência nessa semana. A gente precisava amolar uma faca, e aí passou aqueles amoladores de faca em frente ao meu prédio, e a feira não estava com amolador, as feiras estão um pouco mais vazias, aí eu fui lá amolar a faca. E foi muito interessante, porque a gente começou a conversar, e eu perguntei para ele, como é que está essa situação agora, de reclusão, você que aí trabalha por conta própria? E ele falou assim, olha, tem dias que são ruins, mas eu não reclamo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor provê. E aquele amolador começou a me evangelizar. Eu achei fantástico, como é bom ser evangelizado, meus irmãos. E ele começou a falar para mim da palavra de Deus, e ele falou assim, você conhece a Bíblia? Aí eu falei, eu conheço um pouquinho. Aí ele falou assim, você teme a Deus? Eu falei, olha, eu sou cristão. E ele começou a falar, não, porque eu amo muito a Deus.
E eu estou feliz nessa circunstância. E eu fiquei tão impactado por um rapaz que é autônomo e que está sofrendo também, terrivelmente, que não sabe o dia de amanhã, mas escolheu me evangelizar. Ele escolheu falar uma palavra de esperança para alguém que ele nem conhecia. E naquela hora chegou uma irmã da igreja e ela falou: pastor, você aqui? E ele falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: glória a Deus, né? E foi muito gostoso aquele momento, porque foi um grande aprendizado de como a verdadeira igreja pode se portar. Não em discussões vãs e vazias, mas em serviço, em esperança, em demonstrar uma atitude diferente no mundo que está perdido. Eu me lembro nessa hora da rainha Esther, lá no livro de Esther, quando é dito para ela: olha, talvez, lá em Esther capítulo 4, verso 14, talvez Deus te levantou como rainha para esse momento. Sabe, meus irmãos, como a Esther foi levantada para um momento específico, que nós saibamos que Deus está levantando a sua igreja para este momento, que esta é a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para o mundo aflito. Uma frase que me impactou nessa semana foi a seguinte: navios não afundam por causa da água ao redor deles, navios afundam por causa da água dentro deles. Não deixe o que está acontecendo ao redor de você invadir o seu interior e afundá-lo. Por isso, meu irmão, segundo a palavra de Deus, saia de uma reclusão em reclamação e se torne um catalisador de esperança. Compreenda e pratique as reais oportunidades de serviço, de auxílio, de amor, de boas obras, a cristãos como igreja, mas também a não cristãos nesse momento atual. O Senhor nos chama hoje para vivermos uma grande oportunidade de inspirarmos outras vidas e mostrarmos à sociedade qual é e quem é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, renove a sua esperança num Deus que é totalmente fiel. Segundo, persevere em comunhão com a igreja. E hoje à noite a gente vai conversar mais sobre isso. Assista a mensagem de hoje à noite. Terceiro, pense diligentemente em como servir a sociedade atual de forma prática, da forma correta, com a natureza e a intenção focadas na glória de Deus. E quarto, inspire e motive outros ao amor e às boas obras nesse momento. Queria orar com você, e que antes de orar, eu quero recomendar a seguinte reflexão. Sinceramente, pense aqui comigo, em qual situação você se encontra nesse momento? Você está ainda na ansiedade, no medo, no pânico? Ou você já está conseguindo partir para a reflexão, para o renovo da esperança? Ou você já está num terceiro estágio, que é a gratidão, o serviço ao outro e o propósito bem claro e bem definido da sua missão? Em qual momento você se encontra agora? Pânico, reflexão ou atitudes práticas de serviço e de propósito? Segundo pergunta: quais as oportunidades você entende que pessoalmente Deus está te abrindo hoje para evidenciar a missão e a glória dele? Aí no seu apartamento, com os seus familiares, com outras pessoas, com seus vizinhos. Quais são as oportunidades que você entende que pessoalmente Deus está abrindo para que você evidencie a glória de Deus e o propósito de Deus nessa hora? Terceiro, o que você individualmente ou você junto com a sua família podem fazer de forma prática para demonstrar o amor e a prática do bem? Então, diante dessas três perguntas, eu vou pedir para que você converse aí com quem está do seu lado, ou pense sozinho, ou reflita sozinho sobre isso, e vamos orar nesta hora. Pai, teu povo está aqui refletindo junto comigo, e nós te pedimos para que o Senhor nos dê a tua direção, nos conduza e nos mostre qual é a tua vontade. Abra os nossos olhos e tira-nos, ó Pai, daquele momento de pânico e leva-nos a uma postura de serviço, de inspiração, através da renovação da esperança que há em Ti, na Tua fidelidade e em quem Tu és.
Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo, usa aqueles que me ouvem e levanta a verdadeira igreja no poder do teu Espírito para servir como comunidade de fé e servir a sociedade em práticas visíveis que manifestem a tua glória e o amor. Abençoa o teu povo, concede a tua graça, a tua sabedoria, a tua paz que excede o entendimento, em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Deus o Pai. Amém. Diga aí, amém. Eu quero te convidar para assistir a mensagem de hoje à noite. Vai ser uma mensagem profunda e de boa reflexão para que nós sejamos capacitados a renovarmos a nossa esperança e a nossa fé no Senhor. Então aguarde também para o culto de hoje à noite. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu quero aqui partir para um momento de comunicações e de avisos da nossa igreja, mas primeiro eu quero parabenizar os nossos aniversariantes desta semana, membros aqui da nossa igreja, membros ativos que estão aniversariando, e o nosso feliz aniversário para a querida irmã Elaine Franinhola, né? Tive o privilégio de celebrar o casamento dessa querida irmã, ela que é do meu PGM, então feliz aniversário, Elaine. Também feliz aniversário para a irmã Denise Miller Bermudes, que também tive o privilégio de batizar essa querida irmã. Que honra, que alegria, né? E de recebê-la como membro aqui. E também nosso feliz aniversário de casamento para os irmãos Mário e Rogéria Maciel. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário para vocês, que Deus os cubra de graça e misericórdia. Eu quero lembrar os irmãos que nós temos os nossos cultos online sendo transmitidos, não só os de domingo, né, aqui no canal do YouTube, mas os nossos cultos de oração de quarta-feira, eles também agora estão sendo transmitidos ao vivo e online pelo canal do Facebook da Igreja Batista Paulistana. Por isso eu quero te convidar a curtir a nossa página do Facebook. Se você ainda não é inscrito, né, fica lá em facebook.com/IB Paulistana, IB de Igreja Batista, daí você escreve por extenso IB, escreve por extenso Paulistana, tá certo? facebook.com/IB Paulistana, quarta-feira às 8 horas da noite, eu te espero lá ao vivo para a gente ter esse tempo de oração juntos como igreja. E também nós estamos postando motivos de oração todos os dias e também vídeos devocionais de 2 minutos, eu estou postando, gravando todos os dias lá no nosso Instagram, e também no Facebook. O nosso endereço do Instagram é instagram.com/IB Paulistana. Meu irmão, eu também quero fazer aqui uma recomendação para que você, nesse tempo, não deixe de contribuir para a obra missionária, não deixe de entregar o seu dízimo, se você assim pode fazer, né? E você pode fazer isso através de uma transferência eletrônica bancária, e os dados bancários da nossa igreja estão aparecendo aí para você na sua tela, tá bom? Então, se você é membro da nossa igreja, ou se você está nos visitando aqui pela internet, se você desejar, você pode fazer uma oferta específica para a obra missionária. A nossa igreja apoia missões aqui no nosso bairro, na Aclimação, no Brasil e no mundo inteiro. São entidades reconhecidas, sérias e íntegras, e você pode fazer essa oferta e identificá-la depois no e-mail que está aparecendo aí, falando assim, este valor é para a obra missionária, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja glorificado através de você e na sua casa. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua compaixão, misericórdia e palavra sobre nós, pela presença do Senhor que nos motiva e nos inspira. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra agora e para todo o sempre. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Diga amém. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus o abençoe. Um bom domingo. Seu amor
We